Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Hoje a Igreja celebra a Cátedra de São Pedro. A cátedra simboliza a autoridade, ou seja, da cátedra ali é manifesta a transmissão da autoridade de Cristo aos apóstolos e principalmente a Pedro. Por isso que essa celebração ela é importante, porque dessa celebração nós temos 3 ensinamentos essenciais. Porque essa cátedra que representa a autoridade que Cristo transmitiu a Pedro, ela é a segurança na nossa igreja, na Igreja de Cristo, que o Papa é aquele que está à frente da igreja, é aquele que é o pastor que conduz o rebanho de Cristo, fazendo as vezes do próprio Cristo. Por isso que nessa celebração nós somos chamados a refletir sobre a figura de São Pedro e a autoridade que Cristo mesmo impôs sobre ele. E é claro, essa autoridade que é manifesta através dos seus sucessores. E assim nós vemos no Evangelho de hoje como que Jesus pergunta a eles: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Depois pergunta a eles: E vós, quem dizeis que eu sou? Essas perguntas motivam Pedro a professar a sua fé, a manifestar a verdadeira identidade do Filho de Deus. E Pedro vai dizer: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui nós temos uma profissão de fé na união das naturezas humana e divina de Cristo. A profissão de fé de Pedro manifesta que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esse é o primeiro ensinamento que vem da cátedra, porque somente de Pedro nós temos a verdadeira fé. Somente da igreja nós conseguimos conhecer profundamente Jesus Cristo. Depois, o segundo ensinamento é a instituição divina, porque quando Pedro professa sua fé, Jesus diz a ele: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Aqui nós vemos que a igreja é uma instituição divina, e essa igreja foi fundada sobre Pedro, sobre a profissão de fé de Pedro. Por isso que nós precisamos confiar que a igreja é essa instituição divina, instituição realizada pelo próprio Cristo, porque Jesus não era um homem qualquer, ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E por isso também que nós olhamos e vemos no texto sagrado como que ali Jesus ele faz um jogo de palavras, porque ele vai dizer a Simão, filho de Jonas, que não foi um ser humano que revelou isso,
mas o Pai que está nos céus. E depois ele diz: por isso eu te digo que tu és Pedro. Ou seja, quando Jesus fala isso, ele está dizendo: porque tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Ou seja, é sobre Pedro, a pedra fundamental, a pedra que está alicerçando a igreja, que a igreja ela é construída, que a igreja ela é edificada sobre esta verdadeira fé. Por isso que nós precisamos entender essas duas primeiras coisas, que no conhecimento de Cristo nós só conseguimos através da igreja, porque professa a verdadeira fé, a fé de Pedro, e só a igreja que é fundada sobre Pedro é a verdadeira igreja de Cristo, que é a instituição divina. Todas as outras foram fundadas por homens, mas somente essa igreja que é fundada na tradição apostólica, que realmente vem de Jesus Cristo. Depois nós temos o terceiro ensinamento, onde Jesus Cristo vai dizer: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Aqui nós vemos algo também interessante que vem de uma profissão da verdadeira fé e de uma instituição divina que é a igreja. E dentro da igreja, mantendo e guardando a verdadeira fé, Pedro, ele tem a autoridade. Ele recebe de Cristo as chaves do reino dos céus, para ligar e desligar qualquer coisa no céu e na terra. E é por isso que a figura do Santo Padre, o Papa, tem essa autoridade do próprio Cristo. Jesus, ele quis transmitir o seu próprio poder, esse poder de mediação para Pedro. Ou seja, é através desse poder que realmente Cristo, que é o caminho, nos abre as portas do céu. E assim nós vamos vivendo na unidade da igreja, tendo convicção e certeza de que a igreja é a instituição divina, que professa a verdadeira fé, e tem o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo, e tem poder para ligar e desligar todas as coisas no céu e na terra. E a promessa que Jesus Cristo nos dá é essa, que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Essa é a certeza que garante a nossa permanência na igreja. Essa é a certeza que nos faz permanecer unidos sempre à igreja de Cristo, para que assim nós possamos vencer o poder do inferno, o poder de Satanás, esse poder que tenta fazer e causar divisão na igreja, tenta causar divisão em nós para não vivermos a verdadeira fé, tenta causar divisões no mundo. Por isso que precisamos ter consciência dessas três coisas: a verdadeira fé, a instituição divina e o poder de Cristo, que é dado a Pedro. Essas três coisas garantem a nossa segurança de estar caminhando no caminho da verdade, no caminho da justiça, no caminho rumo ao reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.